gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcasts, onde podem ter acesso a episódios exclusivos de vários programas. Visitem patreon.com/broapodcasts para mais informações. Porto, 1894. Vem aí o rei. Os homens colocam-se em fila, endireitam as costas, enchem o peito de ar. Olham em frente. Os músculos gritam do esforço físico. O coração rebenta-lhes no peito. A batalha terminou. Sobreviveram todos. Resta-lhes a glória. O rei atravessa o campo, passo a passo, parando aqui e ali para olhar cada um dos seus guerreiros, olhos nos olhos. Ao chegar ao fim da vila, faz um gesto com a mão e alguém traz uma caixa de madeira forrada a veludo. Ninguém fala, ninguém se atreve a respirar. As mãos régias abrem a caixa e, nesse preciso segundo, na altura dos céus, as nuvens afastam-se e um feixe de luz dourado cai sobre o monarca e ilumina o objeto prateado que tem nas mãos. O capitão sente que aquele é o momento. Dá um passo em frente e espera. O rei aproxima-se. Estende-lhe o objeto brilhante. O capitão aceita-o com uma vénia. O som atinge-o como um vento quente. São os gritos e aplausos da assistência. O capitão não resiste. Não aguenta mais. Num derradeiro esforço físico, levanta a taça prateada sobre a cabeça, solta um grito que lhe vem da alma e os seus homens correm a abraçá-lo com a cara coberta de lágrimas. Não, isto não é só um jogo. Esta é a história das origens do futebol português. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de História Obscura. Neste episódio trazemos as origens de uma das maiores forças da sociedade portuguesa, o futebol. É uma história de conflitos bairristas, rivalidades internacionais e amor à camisola. Tudo isto tendo como pano de fundo algumas das maiores convulsões políticas pelas quais Portugal passou nos últimos 200 anos. Tudo começou numa pequena vila portuguesa chamada Cascais. Em 1870, a família real começara a passar férias no Paço Real de Cascais e de um dia para o outro, a vila transformou-se num centro da alta sociedade portuguesa. Era possível ir aos banhos, nas águas frias do Atlântico, praticar vela e pesca ao largo da Praia do Guincho, aproveitar as termas, os campos de ténis e os elegantes chalés do Monte Estoril. Inspirados pela opção inglesa pelo desporto e pelos banhos frios, duques, condes e mademoiselles fizeram de Cascais o epicentro da saúde física. Fazer desporto era chique. Mas, para os mais jovens, Cascais era também o local onde se juntavam todos os anos com os amigos. Foi numa dessas férias de verão, em 1888, que 3 irmãos de boas famílias mudaram para sempre o desporto nacional. Chamavam-se Guilherme, Eduardo e Frederico Pinto Bastos e eram bisnetos do fundador de uma das mais respeitadas empresas portuguesas, a Vista Alegre. Os irmãos Pinto Basto, como ficariam conhecidos, seguiram o percurso típico dos jovens do seu extrato social. O mais velho, Guilherme, de 24 anos, estudara em Inglaterra, França e Alemanha e preparava-se para entrar na empresa da família, a E. Pinto Basto e Companhia Limitada. O mais novo, Frederico, de 16 anos, ainda frequentava o St. George College em Surrey, Inglaterra, onde os irmãos também tinham estudado. Eram cultos, inteligentes e bons alunos, mas a sua verdadeira paixão era mesmo o desporto. Era um dos mais ativos membros do Sporting Clube of Cascais, um clube de elite focado na prática desportiva e que, nas palavras de Ramalho Ortigão, deu a Cascais um arzinho de civilização que não deixa de surpreender um pouco numa praia nacional. É provável que os irmãos Pinto Basto tenham privado com os membros mais ilustres do clube, como Fontes Pereira de Melo, Hermegildo Capelo, Henrique de Paiva Coceiro ou Camilo Castelo Branco.
No entanto, os irmãos só pensavam numa coisa. Um jogo que tinham aprendido na sua estadia em Inglaterra e que em Portugal ainda era praticamente desconhecido. Chamava-se futebol. Antes de ser importado para Portugal, o futebol moderno nasceu em Inglaterra em meados do século XIX. Não era ainda um desporto oficial, mas sim um jogo algo caótico, sem regras definidas, onde uma multidão de miúdos corria atrás uns dos outros e a bola era atirada em várias direções. Era um vício nacional. As crianças das famílias mais pobres passavam o domingo a chutar bolas de trapos entre si e o mesmo acontecia nas escolas privadas como Eton, Harrow ou Winchester, onde os filhos das elites praticavam diversos jogos em equipa. Só em 1848 é que representantes de várias dessas escolas se juntaram para assinar um documento chamado Cambridge Rules, no qual ficava codificado algumas regras básicas, como por exemplo o que significava um golo ou a proibição de tocar na bola com as mãos. De um dia para o outro, o desporto informal ganhou regras que definiam a sua prática e às quais todos os jogadores deviam obedecer. A este acordo de cavalheiros juntou-se uma inovação técnica importante: a descoberta de um novo processo químico para moldar a borracha que permitiu substituir as bolas de trapos por esferas de borracha oca, leves e resistentes. Nascia assim o esférico à volta do qual toda a humanidade, mais cedo ou mais tarde, passaria a orbitar. Os ingleses de classe média alta tornaram-se os grandes exportadores de futebol para outros países. Foi exatamente graças a um inglês que, em 1875, encontramos os primeiros registros de uma forma amadora de futebol. Não em Portugal continental, mas na freguesia de Camacha, na Madeira. O jovem inglês Harry Hinton, filho de um negociante britânico que se instalara no arquipélago para negociar em mobiliário, produtos de vimes e bananas, chegou de Londres depois de uma temporada a estudar num colégio inglês e trouxe consigo as regras básicas do jogo, bem como uma das tais bolas de borracha para chutar com os amigos madeirenses. Ou então, também é possível que tudo tenha começado graças aos marinheiros de navios ingleses que atracavam no Funchal e que jogavam a dinheiro com a juventude local. Era tudo informal, desregrado, um pouco violento. O futebol tinha mais de foot do que de ball. No entanto, a honra de trazer o futebol para Portugal continental caberia aos irmãos Pinto Basto. Naquele verão de 1888, quando rumaram com a família para as paisagens solarengas de Cascais, levaram consigo algumas bolas de borracha adquiridas em Inglaterra e apressaram-se a recrutar amigos portugueses para lhes ensinar o novo jogo. Foram eles os responsáveis pelos primeiros ensaios de futebol, isto é, o primeiro treino. De calções e camisas largas, reuniram os companheiros no campo da parada, desenharam com a ponta do pé os contornos do campo, alinharam uma série de pedras a marcar as balizas e puseram a nata da alta sociedade a aprender a rematar e cabecear. Quem olhasse para aqueles jovens transpirados a correr atrás de uma bola de borracha, certamente não poderia adivinhar que se tratava da futura elite portuguesa. O primeiro treino de futebol em Portugal incluiu a participação de Aires de Ornelas, militar que anos mais tarde participaria nas campanhas de António Enes para a pacificação da África e ajudaria Mozinho de Albuquerque a capturar o régulo Gungunhana, e também do Visconde de Aseca, o Marquês de Borba e o Conde de São Lourenço. Durante uma tarde inteira, os jovens aprenderam as regras, celebraram golos, roeram as unhas nas grandes penalidades e no dia seguinte estavam lá outra vez para jogar nova partida. O futebol tornou-se uma febre. No entanto, os irmãos Pinto Basto tinham objetivos mais ambiciosos. Aquele jogo não ficaria em Cascais. Seria levado para Lisboa, para o Porto, para outras cidades portuguesas. De entre os jovens marqueses e viscondes, escolheriam um 11 imbatível com o qual formariam uma equipa. E dali a alguns meses realizariam um jogo antigo, imaginado pela primeira vez há vários anos no campo de jogos de St. George College. Iriam jogar futebol bem no centro da capital do reino e contra a mais temível de todas as equipas adversárias: os criadores originais do futebol, os ingleses. Lisboa, 22 de janeiro de 1889, Campo Pequeno. O sol brilha através de nuvens cinzentas. O vento é leve mas gelado.
Um dia, este descampado receberá a Praça de Touros do Campo Pequeno, mas para já é uma planície de terra úmida e ervas daninhas. A cidade começa lá embaixo, na direção do rio, e ainda assim, centenas de lisboetas rodeiam o descampado. Das carruagens descem negociantes, diplomatas, poetas e banqueiros, de flor na lapela e chapéu no alto da cabeça. As senhoras instalam-se em banquinhos de madeira e abrem os guarda-sóis rendilhados. Uma série de jornalistas caminha de um lado para o outro, de bloco de notas na mão, à procura da notícia. Foram informados de que neste dia, neste local, será feita história. E, de facto, vêm entrar no descampado 11 jovens altos e musculados, mas vestidos de forma excêntrica. Alguns trazem fatos de banho às riscas, com as meias puxadas até aos joelhos e sapatos sujos de terra. Outros vêm de camisas largas e sorongas. Sob o olhar atento dos espectadores, os desportistas espalham-se pelo descampado a fazer alongamentos e exercícios de aquecimento, dobrando os joelhos, rodopiando os braços ou dando corridinhas para a frente e para trás. Ninguém diz nada. Ninguém olha para a assistência. A sua concentração é total. De repente, um segundo grupo de homens fura a multidão e entra no campo. Também estes vêm vestidos com toda a informalidade e, no entanto, trazem os cabelos e os bigodes impecavelmente encerados. Todos têm olhos claros e cabelo alourado, e daqui a pouco tempo a sua pele pálida ficará rosada, depois corada e depois vermelha como um tomate. São ingleses. Os jornalistas reconhecem-nos. Pertencem às várias casas inglesas da cidade de Lisboa, frequentadores de saraus de música e das óperas de São Carlos. No entanto, esta tarde, vestido com as suas camisas interiores e calções curtos, tomam lugar no descampado e começam também eles uma complicada coreografia de alongamentos. Finalmente, os capitães vão ao centro e cumprimentam-se com uma vénia educada. Alguém traz uma estranha bola castanha, pousa-a no chão, soa um apito e o jogo começa. Os lisboetas nunca tinham visto nada assim. Os 22 jogadores correm uns contra os outros como dois exércitos inimigos. A bola desliza pelo campo a toda a velocidade, viajando de pé em pé para a frente e para trás. Há remates, fintas, rasteiras e empurrões. Os portugueses procuram a todo o custo tirar a bola da equipa contrária e, assim que o conseguem, correm desalmadamente na direção da baliza. Mas os ingleses, quase relaxados, estudam-lhes as movimentações. Saem a correr em direções imprevisíveis, ocupam todo o espaço disponível e, quando menos se espera, os portugueses apercebem-se que estão sem saída. Por onde quer que olhem, tem um gigantesco inglês, corado da cabeça aos pés, a cortar-lhes a jogada. Num ato de desespero, um dos portugueses chuta a bola para a frente, ela desenha um arco no ar e entra na baliza adversária. A audiência irrompe em aplausos. Aquele parece ser o objetivo do estranho jogo, rematar a bola até passar uma certa linha. Mas a celebração dá lugar ao pânico. De súbito, um dos ingleses consegue a posse de bola, atravessa o campo a correr, remata com toda a força. A equipa portuguesa atira os braços ao ar, baixa a cabeça e o público percebe que sofreram um golo. Mas não há tempo a perder. A bola é chutada pelo guarda-redes, aterra a meio do campo e a partida continua. Durante os 90 minutos seguintes, aqueles 22 homens de bigodes pontiagudos, pelos do peito à mostra e sapatos sujos de terra batem-se pela posse de bola. Tudo ao som dos berros entusiasmados dos cavalheiros e dos gritinhos das senhoras, impressionadas com aqueles corpos masculinos em confronto animalesco. De súbito, uma oportunidade. Um jogador inglês desequilibra-se, deixa passar um atacante, a bola é chutada para o outro jogador, a baliza está aberta e, com um remate certeiro, um dos portugueses chuta a bola por entre as pernas abertas do guarda-redes adversário no exato momento em que o apito volta a soar, marcando o fim do jogo. A multidão aplaude em êxtase. Os jogadores portugueses juntam-se no centro do descampado, empoleirando-se uns sobre os outros no abraço coletivo. Mas a seguir, claro, vão ter com a equipa adversária e cumprimentam-se com toda a cordialidade. No primeiro jogo de futebol público em Portugal, a equipa lusitana conseguiu cumprir o sonho dos irmãos Pinto Bastos e derrotar os criadores do jogo. Foi assim que nasceu o futebol em Portugal. Um encontro de jovens num descampado misturado com um toque de orgulho patriótico.
A rivalidade entre portugueses e ingleses seria uma constante nas primeiras décadas do futebol nacional, mas não apenas dentro das quatro linhas. Um ano depois do jogo, no Campo Pequeno, em 1890, o governo britânico apresentava o seu ultimato. Em causa estavam os territórios africanos disputados pelos dois impérios, entre Angola e Moçambique. Infelizmente para os nacionalistas portugueses, o rei Dom Carlos percebeu que não conseguiria fazer frente às forças militares da Rainha Vitória e cedeu ao ultimato. Foi um momento de humilhação nacional. Os primeiros movimentos republicanos e antimonárquicos usaram o ultimato como argumento para criticar a monarquia e o novo rei saiu enfraquecido da sua primeira crise internacional. No descampado do Campo Pequeno, os portugueses podiam ter ganho 2-1, mas na política internacional, os ingleses tinham ganho o campeonato. 2 anos depois do encontro informal no Campo Pequeno, começaram a aparecer em Lisboa as primeiras equipas e clubes de futebol. Havia o grupo dos alunos da Escola Nacional, o grupo do Braço de Prata, o Clube de Lisboa e a Real Casa Pia de Lisboa. Também aqui os irmãos Pinto Basto continuaram a sua omnipresença no futebol português, ajudando a fundar o grupo do Clube Tauromáquico, o Futebol Clube Swifts e o Futebol Clube Lisbonense. Seria este último a defender a honra nacional dentro do campo, enfrentando uma força ainda mais intimidante que a Rainha Vitória. O Carcavelos Club, a equipa de futebol fundada pelos ingleses radicados em Carcavelos. Os combates épicos entre o Clube Lisbonense e o Carcavelos Club atraíam um número cada vez maior de adeptos. Mas, para terror dos portugueses, os jogadores ingleses quase sempre saíam vitoriosos. No entanto, as rivalidades não ficariam por aqui. Em 1893, um jovem comerciante de vinho do Porto, chamado António Nicolau de Almeida, fundou o Futebol Clube do Porto. O clube tinha várias equipas distintas formadas por portugueses e ingleses que viviam no norte do país e realizavam jogos aos quais assistiam, segundo a imprensa da época, grande número de senhoras e de cavalheiros. No ano seguinte deu-se o primeiro clássico. O Futebol Clube do Porto recebeu a visita do Clube Lisbonense, a equipa dos irmãos Pinto Bastos, que acabaria por vencer a partida. Mas o mais curioso deste jogo é o facto de ter contado com a presença do próprio rei Dom Carlos I. No final, a equipa lisboeta recebeu uma taça de prata das mãos do próprio monarca e com este gesto simbólico, o futebol foi promovido a grande desporto nacional. No início do século XX, o futebol formalizou-se e mais uma vez encontramos os irmãos Pinto Basto na grande área. Em 1902, fundaram o Clube Internacional de Futebol, mais conhecido pela sigla CIF, que, com o passar dos anos, aprovaria uma lista de estatutos e até conseguiria obter autorização da Câmara Municipal de Lisboa para transformar o Campo de Alcântara no mais próximo possível de um campo de futebol profissional. Em 1906, a revista Tiro e Sport organizou o primeiro torneio de futebol em Lisboa, ao qual assistiram mais de 800 adeptos que pagaram bilhete. No mesmo ano, nascia a Liga Portuguesa de Futebol, uma tentativa de reunir sobre a mesma organização os vários clubes lisboetas. Finalmente havia regras específicas para os torneios, imitando o modelo inglês. Cada clube devia jogar 2 partidas, um contra os outros. Os vencedores recebiam 2 pontos e os perdedores não recebiam pontos nenhuns. As datas dos jogos seriam planificadas com antecedência, produzindo um calendário que os adeptos seguiam com interesse. E, finalmente, os jogos teriam a duração de 70 minutos. No entanto, o primeiro campeonato de Lisboa teria consequências terríveis para os egos dos clubes lisboetas. Depois de 12 partidas, ao longo de vários meses, os ingleses do Carcavelos Club saíram vitoriosos. Mais uma vez, demonstrando a sua irritante superioridade desportiva sobre os portugueses. O motivo da superioridade do Carcavelos Club era simples. O enorme apoio dos seus patronos no Patreon permitia ao clube uma clara vantagem sobre os adversários. Da mesma forma que apoiar a Broá no Patreon permite acesso a conteúdos inéditos e um contacto direto com a nossa equipa que produz cada um destes episódios. Se nos quiserem apoiar, vão a patreon.com/broapodcasts e juntos vamos finalmente conseguir derrotar o Carcavelos Club. Voltemos ao episódio.
Foi também por esta altura que surgiram os dois maiores clubes lisboetas. O primeiro, o Sport Lisboa, nasceu de uma reunião de desportistas amadores na farmácia Franco, em Belém, juntando o grupo dos Catataus Futebol com uma equipa de ex-alunos da Casa Pia de Lisboa. Só 4 anos depois é que o Sport Lisboa se fundiu com o grupo Sport Benfica e deu origem, claro, ao Sport Lisboa e Benfica. O segundo grande clube da capital apareceu em 1906 pelas mãos de José de Alvalade, tesoureiro do Campo Grande Futebol Clube, que decidiu abandonar o projeto, pedir dinheiro e uma quinta emprestada ao avô, o primeiro Visconde de Alvalade, e criar o Sporting Clube de Portugal. Tanto o Benfica como o Sporting continuariam a tradição de atrair os grandes nomes da sociedade portuguesa. Exemplo disso é Januário Barreto, o médico republicano que serviu como primeiro presidente eleito do Sport Lisboa e Benfica. Barreto era por si só uma figura respeitada da sociedade lisboeta, grande divulgador de educação física e da importância do desporto. No entanto, foi a sua morte que abriu caminho a uma literal mudança histórica no nosso país. Barreto era casado com a também médica Carolina Beatriz Ângelo, com quem tinha uma filha. Depois da morte prematura de Barreto, que morreu de tuberculose com apenas 33 anos, Beatriz Ângelo deu por si viúva a cuidar de uma criança. E foi precisamente esse facto que a médica utilizou em tribunal para invocar o seu direito a votar nas eleições da Assembleia Nacional Constituinte. Uma vez que a lei previa o voto aos chefes de família, mas não especificava que deveriam ser homens. Graças a este elegante argumento jurídico, Beatriz Ângelo tornou-se na primeira mulher a votar em Portugal. Tanto o Sporting como o Benfica criaram rapidamente uma enorme rivalidade com o CIF, o Clube Internacional de Futebol dos Irmãos Pinto Basto. No entanto, uma coisa unia estas e todas as outras equipas lisboetas: o seu ódio pelo Carcavelos Club, maldito Carcavelos Club. Quando a Liga Portuguesa de Futebol organizou o seu primeiro campeonato, com um total de 30 jogos, os ingleses de Carcavelos voltaram a sair vitoriosos, deixando o Sport Lisboa e Benfica em segundo e o CIF dos Irmãos Pinto Basto na humilde terceira posição. Só em 1909 é que o futebol português conseguiu finalmente derrotar o Carcavelos Club, e fê-lo em grande estilo. Em fevereiro desse ano, a Liga Portuguesa de Futebol organizou uma partida entre portugueses e ingleses para angariar fundos para as vítimas de um terremoto que devastara a cidade de Messina, em Itália. Uma coligação de jogadores portugueses, provenientes de várias equipas, goleou o Carcavelos Club por 4-1, derrotando finalmente o arqui-inimigo dos clubes portugueses. E tudo isto perante uma plateia de 3.000 adeptos. O futebol tinha mudado muito desde aquela longínqua tarde no Campo Pequeno, quando a equipa dos irmãos Pinto Basto derrotou os ingleses num descampado. Era agora um desporto respeitável e popular, que juntava milhares de adeptos em estádios profissionais e levava centenas de jovens a inscreverem-se nos clubes do seu bairro e a aplaudir os seus heróis dentro das 4 linhas. Portugal tinha encontrado uma nova paixão. Mas enquanto o futebol português atingia uma popularidade nunca vista, o regime passava pela sua maior crise. Em 1908, o rei Dom Carlos e o príncipe herdeiro Dom Luís foram assassinados na Rua do Arsenal. E 2 anos depois, a implantação da República pôs fim à monarquia. Mas a vida continuava. Apenas um mês depois dos republicanos proclamarem o novo regime da varanda dos Passos do Conselho, tinha início o Campeonato de Futebol de Lisboa da época 1910-1911, sendo vencido pelo Sport Lisboa e Benfica. Enquanto os clubes se adaptavam a uma nova forma de governo, vários clubes lisboetas fundaram a Associação de Futebol de Lisboa, que se apressou a organizar não um, mas 3 campeonatos no ano seguinte. No entanto, o crescimento do futebol português trouxe também as suas amarguras. Os irmãos Pinto Basto e o seu CIF descobriram que clubes como o Sporting ou o Benfica começavam a desvirtuar a sua visão do jogo. Os seus jogadores recebiam lanche, brindes e outros tipos de ofertas.
Mais cedo ou mais tarde, passariam até a receber incentivos financeiros ou mesmo pagamentos por cada vitória. Para os irmãos Pinto Basto, o que começara como um desporto amador, no sentido clássico da palavra, praticado por aqueles que o amavam e por puro desportivismo, transformou-se lentamente num negócio e numa indústria. Em 1924, o CIF, um dos primeiros e mais importantes clubes dos primórdios futebolísticos do país, decidiu abandonar a Associação de Futebol de Lisboa e concentrar-se em campeonatos privados dirigidos apenas aos seus sócios, ou, na palavra de um dirigente da altura, unicamente para nosso recreio e das nossas famílias. O resto da história é conhecida. O futebol atingiu níveis de popularidade talvez impensáveis para aqueles jovens que no final do século XIX chutavam uma bola de borracha nos descampados de Carcavelos. O sucesso deste desporto foi de tal forma apoteótico que o futebol foi incluído na trilogia dos 3 Fs, com os quais, diz a sabedoria popular, o Estado Novo dominou a mentalidade portuguesa: fado, Fátima e futebol. No entanto, as origens do desporto mais popular do nosso país são mais complexas do que podem parecer. O desporto das massas começou na elite económica e política de Lisboa, praticado por condes, duques e herdeiros de grandes empresas. O que mais tarde seria um negócio milionário teve as suas origens no espírito olímpico e amador, para o qual a grande virtude do jogo estava apenas em jogá-lo. E finalmente, as origens do futebol em Portugal acompanharam alguns dos períodos mais conturbados da nossa história recente. Assistiu ao ultimato inglês, ao colonialismo em África, à morte de um rei nas ruas de Lisboa e ao nascimento de um novo regime político. Obrigado por nos terem acompanhado em mais um episódio de História Obscura. Para a semana vamos ter a história do anarquismo no Japão. E eu pessoalmente estou muito entusiasmado para isso. Até para a semana. História Obscura é um podcast da série Sapiens, produzido pela Broá Podcasts, narrado por mim, Luís Francisco Sousa. Com direção criativa de Luís Francisco Sousa, coordenação de guião por Renato Rocha, escrito por Hugo Simões, pesquisa por Nuno Mendes, direção técnica de Rita Cabrita, edição por Sara Milan e João Rodrigues, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Sousa. Já sabem, se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcast.